Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Repita comigo, Ricardinho, episódio 142. 142. 142, quase 3 anos de... Mais de 3? Agosto de 2022. Eu vou chutar Estamos chegando 4. em agosto, quase 4 anos do Foguete Sem Ré, trazendo muito conteúdo rico para você, empreendedor e empreendedora. Aqui no Foguete Sem Ré a gente fala sobre liderança, gestão, vendas, growth, dados, branding, performance, mas principalmente trazemos a história de grandes empreendedoras, de grandes empreendedores para inspirar você que está colocando a mão na massa, tirando a bunda da cadeira. O YouTube faz pi com a bunda, não. Não, eles deixam Não, passar. a bunda deixa passar. Deixa. Para você, empreendedor e empreendedora que está tirando a bunda da cadeira, o Foguete Sem Ré, para você. E antes de mais nada, antes de falar do convidado de hoje, roda a vinheta. Estamos de volta em mais um episódio do Foguetão. Esse episódio é um oferecimento da Dux, uma escola de empreendedorismo para empreendedores mão na massa. Por muita pouca teoria, muita prática. A Dux é liderada por quem fez, por quem realmente empreende nesse país, tem coragem de empreender nesse país. E se você ler esse QR Code que está na sua tela, aqui no canto esquerdo da tela, né, Ricardinho? Exatamente. Se você ler esse QR Code, você vai poder entrar no nosso grupo, tá? Nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente compartilha diversos insights e confesso a vocês que a Dux é meio desformatada, né? Enquanto outras escolas de negócio estão aí vendendo teoria, que no final das contas é um MBA camuflado ali de muito conceito e pouca prática, a gente ajuda você, empreendedor e empreendedora, a aplicar de fato métodos validados em mais de 25 anos de empreendedorismo por pessoas que erraram principalmente, mas aprenderam com esse erro. Ou seja, lê esse QR Code, faça parte do nosso grupo e acompanhe tudo que está rolando na Dux, todos os eventos, todos o que a gente está aplicando para ajudar você, empreendedor e empreendedora. E por falar de mão na massa, por falar de gente que realmente tira a bunda da cadeira, o retrato do empreendedor brasileiro é esse. Não é aquele empreendedorzinho de palco, cheio de conversinha mole, é gente que trabalha, que rala, que bota pra coisa acontecer, né, Ricardinho? O episódio de hoje é um episódio muito especial, por quê? Um episódio, senhoras e senhores, que por conta da agenda do nosso convidado, nós tivemos aí que aguardar quase 3 meses, né, pra gente conseguir encaixar a agenda. O negócio, o business do nosso convidado de hoje está passando por um momento de alavancagem absurda, de uma expansão absurda. E no final do ano passado, final de 2025, senhoras e senhores, final de 2025, eu tive o privilégio, né, de ser convidado para dividir o palco com esse cara. Nós demos uma palestra juntos, né? Não juntos ao mesmo tempo, né? Mas eu liderei a primeira parte ali do evento, ele liderou a segunda parte ali do evento. E aí eu, fiquei ali para assistir a palestra do cara. Meu irmão, já ouvi falar pra caralho desse bicho. Vou ouvir o que é que esse bicho tem para dizer. Meu irmão, quando eu ouvi a história desse cara, puta que pariu, ele é da Pi, né? Aí já passamos pra outra Puta coisa. merda. Meu irmão, não só a história do cara, mas o que o cara conseguiu fazer. É aquele tipo de empreendedor, sabe o raiz casca grossa, né? Que o cara pega meio MacGyver assim, que o cara é do tempo de MacGyver, né? É por aí. O cara que transforma ali o miolo do pão, que ele tem um miolo do pão, uma pilha e um fio, né? E aí ele, transforma isso aí, não é da época de MacGyver não, Ricardinho. E ele transforma... Não. Conheço as peripécias de MacGyver, mas não acompanhei ele é a da série. dupla de Chuck Norris, Fera demais. né? Esse é fera. Chuck Norris faleceu, não foi? Faleceu, velho. Achava que ele não falecia, velho. Eu também achei. Era eterno. É. E aí, parêntese total, Ricardinho. Antes de apresentar nosso convidado de hoje. Infelizmente eu fui para um velório do pai de um amigo meu. E aí um amigo dele, né,
senhor já bem de idade, tava dando um discurso de homenagem ali e falou. Ele começou o discurso assim, Ricardinho. Picasso, Pablo Picasso, quando faleceu, saiu uma notícia no principal jornal da cidade. Picasso morreu. E aí um outro jornal respondeu essa mesma manchete com outra manchete. E Picasso morre? Interrogação. Existem pessoas, senhoras e senhores, que simplesmente não morrem. Simplesmente não estão mais aqui neste plano. E eu acredito, né, que estamos nessa vida, estamos nesse plano para deixar legado, para deixar uma história, para influenciar positivamente na vida das pessoas. E, desculpem, time, não vou seguir aqui o roteiro, porque acho que a vida não é uma tabelinha de Excel, né? Quando eu ouvi a história desse cara, senhoras e senhores, o que eu pensei foi, e foi por isso que eu fiz questão de convidar nosso convidado de hoje, rapaz, esse cara não morre. Ele está escrevendo um legado e ele está influenciando positivamente de uma maneira estrondosa a vida das pessoas. Senhoras e senhores, convidado de hoje, Jailson Pimentel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Bruno. Finalmente, né, brother? Finalmente a gente conseguiu encaixar a nossa agenda. Sim. A sua agenda também é difícil. Né? A sua agenda também é difícil, não é só a minha, não. Mas é muito bom estar aqui com você, né, com o Ricardo, para que a gente possa falar um pouco dessa história nossa que a gente... eu sempre uso o lema da prosperidade coletiva. Eu acho que quando você induz as pessoas a elas prosperarem, você está criando um legado, você está fazendo bem, né? E quando a gente olha para essa questão de fazer o bem, você faz o bem sem olhar a quem, e essa é que é a nossa missão, esse é que é o que eu penso, né? Em ajudar as pessoas nessa forma de empreender. Eu quero sempre ajudar as pessoas e a prosperidade coletiva eu acho que é o caminho. Com certeza. E eu quero começar esse papo, Pimentel, com uma pergunta que geralmente eu faço para os nossos convidados aqui do podcast. Quem é Jailson sem dizer o que ele faz? Quem é Jailson sem dizer? Eu sou um cara... Quem é Jailson? Eu sou um cara... Quando você fala Jailson... Me remete muito à minha mãe, né? Porque minha mãe, quando ela me dava muita bronca, ela dizia, Jailson, venha pra dentro, seu merda. E alguma porra eu tava fazendo, então ela vinha com esses insights de Jailson. Mas o mercado... E quando você não tava fazendo besteira, ela te chamava como? Me chamava de Tito. Tito. Boa. Mas o meu... Jailson tá... E aí o mercado me conhece como Pimentel. Então, resumindo o que você me pergunta quem é Jailson sem ser na parte do trabalho? É um cara que gosta de estar com a família, ama muito. Eu tenho 2 filhos, né? Arthur e Davi, um de 24 anos hoje e outro de 20 anos. Sou casado há 26 anos, né, com a Andréa. Então a gente tem uma vida... Quando eu não estou trabalhando, eu estou sempre com eles. Que isso é eu acredito muito no poder da família. Então, uma coisa que eu construí bem foi a família, e eu acredito que com a família a gente consegue alcançar muitas coisas sempre ligado com eles. Velho, me diga, você acredita em destino? Em coincidência? Eu acredito em propósito, né? Destino nunca passou pela minha cabeça, mas propósito sim. Da onde eu vim, para onde eu cheguei, eu acredito que aí existia um propósito de Deus, para que isso tudo acontecesse. Porque não saiu só de mim, isso deu uma força, né, dele para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Por que eu tô te dizendo isso? Veja que coincidência. Olha o que tá tatuado aqui. Tito Neto. Tenho 2 filhos, né? Francisco Neto e Augusto. E aí, essa tatuagem eu fiz quando eles eram bem pequenininhos. E hoje ninguém chama ele mais de Tito. Mas quando ele era bem bebezinho, né?
Todo mundo chamava ele de Tito, 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 porque a gente perguntava o nome dele e ele dizia Tito, Tito, ele queria dizer Chico. Aham, Hoje muita gente chama ele de Chico, Chico, o irmão chama ele de Chico, Chico, Chico. aham. Mas quando ele era pequenininho, chamava ele de Tito, eu tatuei Tito Neto e Guto, veja a coincidência. Pimentel, Tito ou Jailson, vamos lá. Velho, como foi que essa... E aí agora eu quero, só pra turma ficar na mesma página, quais são os negócios, antes, vou só dizer o que é que... Vamos só mostrar pra galera o que é que você tem hoje, o que é que você faz hoje, e a gente rebobina e vai pro começo dessa história. Hoje, você é envolvido em que negócios? Quais são os negócios que você é envolvido hoje? Então, nosso grupo hoje, nós somos um grupo de 30 CNPJs, né? Nós temos DPA distribuidora hoje, que ela atua nos 3 estados, vendendo não medicamento para farmácia, Sergipe, Alagoas e Bahia. Eu tenho a Promed distribuidora, que é especialista só em medicamento, que atua Sergipe e Alagoas, Você tem uma distribuidora que não é produto farmacêutico, e a né? outra que E a é. outra que é focada em produto farmacêutico. Ok. Porque no mercado sergipano e alagoano, quer dizer, a maioria do Nordeste, o governo só dá um incentivo fiscal para um CNPJ. Então eu poderia vender tudo em um só, como eu vendo na Bahia. Mas em Sergipe e Alagoas tem que ser separado. Então eu tenho a Promed distribuidora e tenho a DPA distribuidora. Uma no não medicamento e a outra no medicamento, Tanto em Sergipe quanto em em Alagoas. Alagoas. E na Bahia é uma só. E na Bahia é só a DPA que vende tudo. Certo, perfeito. Então são 5 distribuidoras. Nós É fácil, né? Empreender nesse país, né? Muito difícil. É difícil, mas é gostoso, né? É. Quando eu sempre digo que quando você abre um CNPJ, é mais fácil você abrir do que fechar. Mas quando você abre o primeiro, é igual você matar mosca, né? Você abre constantemente, porque já está no seu DNA. E aí eu tenho também uma franquia chamada Ultra Popular, que é da Farmarcas. Eu tenho 5 lojas, elas são aqui em Aracaju e Grande Aracaju. E o nosso case de sucesso, que é a Zé do Bairro hoje, que a gente tem 20 lojas. E agora na expansão da nossa franquia, que mais na frente a gente vai falar um pouco sobre a franquia, mas o nosso ecossistema é tudo linkado em uma coisa única, né? É distribuição e varejo, né? Distribuição e varejo de, basicamente, farmacêutico, medicamento. Isso. Certo. Quando você fala da distribuição de produtos não farmacêuticos, sei lá, de higiene pessoal, tudo que vende na farmácia, digamos assim. Tudo que está fora do balcão, seja um desodorante, seja um shampoo, Perfeito. né, um álcool, um soro, um esparadrapo, cotonete, essa linha que a gente chama de correlatos, a gente tem na distribuidora. E hoje esse ecossistema tem impactado diretamente quantas pessoas, assim, quantos colaboradores você tem hoje? Hoje nós temos no grupo 412 funcionários, né? Todos eles são CLT, exceto a equipe da Bahia de vendedor, porque lá tem uma dinâmica diferente. Então, os meus 26 vendedores na Bahia, eles são todos PJs. Mas todo o restante, todo aglomerado, são 412. Desses 412, Bruno, tá fora os PJ da Bahia. Tá, ou seja, nesses 412, você está impactando aí mais ou menos 1.200 pessoas. 412 famílias, 1.200 pessoas. Por aí, isso aí. E aí, vamos agora começar do começo. Como foi que isso tudo começou, assim? O que é que deu na sua cabeça um moleque ali de 15 anos de idade começar a trabalhar? Por que é que você não estava na gandaia, na resenha, curtindo a vida, estudando? Pra quê? Começar a trabalhar tão cedo assim? Então, contar um pouco da minha história com relação a isso, é que a gente era da família dos miseráveis, né? A gente não tinha casa para morar, morava em vila, e tudo que a gente fazia dentro com a nossa família era para buscar alguma coisa para levar alimento para dentro de casa. E desde os meus 5 anos de idade que eu frequento o SEASA. Então eu frequentava ali o SEASA, indo pegar carrego, tomar conta de carro, catar frutas e verduras estragadas ali, né, que os feirantes descartavam, era isso que a gente levava para casa para comer. E nisso a gente na época chamava muito de freguês, né? Então todo mundo que está acostumado a ir para o SEASA ou para o mercado sempre tinha um carregador.
E a gente sempre tinha o nosso freguês. E nessa da gente conquistar os fregueses, eu tinha um que era especial, que ele chegava muito cedo, né, no Ceasa, e eu não era a primeira opção dele, eu era a segunda opção dele. E quando eu chegava quando ele chegava no Ceasa, eu estava lá. O meu amigo, ele chegava atrasado, e quando ele chegava, o seu Orlando ele já estava fazendo o carrego comigo. Quando ele chegava, o seu Orlando me dispensava e ficava com ele, porque ele era a primeira opção, eu era a segunda. Nessa de segunda opção, nesse dia ele disse: eu vou ficar com você hoje que eu vou fazer bastante compras, porque chegou uma família lá em casa e eu vou comprar mais coisas e eu preciso de mais um carregador. E eu fiquei rodando ali com ele. Quando eu tô rodando com ele, aí ele pergunta para Fernando, que era meu amigo: Fernando, você tem quantos anos e é que série? Aí Fernando diz: eu sou quarta série e tenho 17 anos. Aí ele se estude mais um pouco, que se você estudar eu consigo um emprego de carteira assinada para você. E naquela época o governo autorizava crianças acima de 14 anos ter o registro na carteira. Certo. Você já trabalhava naquela época. E aí eu vi aquilo, né, como uma oportunidade e me aproximei. Só Orlando, eu não sirvo não. Ele: você tem quantos anos? Eu disse: eu tenho 14 anos e sou sétima série. Aí ele diz: você serve. Pega esse endereçozinho aqui e vá lá com seu pai que eu vou arrumar um emprego de carteira assinada. Quando eu vou nesse local, eu não sabia que lá era uma farmácia. E aí eu procuro o endereço. Quando eu chego lá para entregar meus documentos, ele diz para mim que eu tinha que arrumar, tirar o documento, e eu não tinha dinheiro para o documento. E aí, seu Orlando aí me consegue o dinheiro, eu tiro minha primeira carteira de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar em 1987, em março de 1987. Quando eu entrego o documento a ele para tirar esse documento, para eu ir tirar o documento, ele me presta o dinheiro. E aí eu vou no Ministério do Trabalho e volto com a carteira para entregar para ele. Aí ele olha para o documento e olha para mim e diz: Jailson, seu Jailson, o senhor sabia que hoje é seu aniversário? Aí eu olho pro documento, nem passava pela... A gente era tão dos miseráveis que nem aniversário comemorava, né? E aí ele aí: hoje é seu aniversário, parabéns. Naquele dia eu fazia 15 anos e ele me deu um emprego de carteira assinada. Só que não era uma coisa que eu esperava, não era uma coisa que eu queria. Eu só queria um emprego de carteira assinada. Então eu comecei fazendo na farmácia, era lavar banheiro, entregar mercadoria, mas só que eu tinha uma fome muito grande de aprender. Então, enquanto eu terminava de fazer a limpeza, eu ficava boiando. Aí eu ia guardar os medicamentos e toda vez que eu ia guardar o medicamento, ele pedia para eu ler o medicamento. Naquela época você tirava a bula e aí você ia lendo. Então eu ia lendo a bula ali e eu ia aprendendo. Aí eu ia guardar o produto, sabia o nome do laboratório. Então eu aprendi muito rápido e ele aí me coloca como para eu tirar estoque para ele. E nessa de tirar estoque, quando ele me coloca para eu tirar esses estoques, eu começo a ter uma relação comercial com os representantes. Os vendedores. E os vendedores, que naquela época era caixeiro viajante. Então, quando eles chegavam lá, ele já me entregava a planilha deles, eu ia catalogar, tirar as faltas dele e já deixava pronto para o seu Orlando só botar as quantidades. Então, peguei uma relação muito próxima com eles, passei 3 anos e um pouquinho com ele, e aí um desses representantes me convidou para eu ir trabalhar na distribuidora. E aí eu agradeci. Com 18. Aí eu com 18 anos fui trabalhar nessa distribuidora, né? Ela era uma distribuidora de Conquista, Vitória da Conquista, e eu fui trabalhar com ela e lá eu galguei todo o espaço lá. Comecei como embalador, né? Lavador de caminhão, depois embalador, separador, conferente, estoquista, auxiliar de compras, auxiliar de vendas, que na época era venda interna. E aí eu disse: rapaz, meu Deus, eu quero ser um vendedor, porque esse mundo aqui que eu estou trabalhando, eu vou permanecer no escritório. E eu vi aqueles caixeiros viajantes, né, aqueles representantes chegar de carrão, de aquelas camisa viscose, sapato social. Eu dizia: eu quero ser um cara desse. E aí foi quando eu passei pela distribuidora, por todos os setores,
E eu disse, aqui eu não chego mais em lugar nenhum. Porque o próximo passo que eu tinha para chegar era assumir o lugar do meu gerente, que era o gerente de compras. E aí eu vi que não era aquilo, o salário que ele ganhava não era o que o vendedor ganhava 10 vezes mais do que ele. E aí eu disse, rapaz, eu quero ser vendedor. Aí Não quer ser gerente, eu não. não quero ser gerente, não. Então aí eu disse, eu vou ser vendedor. Só que quando eu fui para querer ser vendedor, o mercado era muito fechado. Mercado muito fechado. E aí eu agradeci essa empresa, agradeci e fui bater em porta de distribuidores que quisesse eu como vendedor. Recebi minha rescisão. Na época eu comprei um ARD, fumacenta virada na gota, 135, É uma um moto, é? ARD, um ARD Yamaha, a pequenininha, né? RD 135. Fumaçava mais do que tudo. Aí comprei ela e fui bater porta. Quando eu chego em uma distribuidora, o cara me concede o emprego para eu trabalhar um ano, que ele não queria me dar o emprego de vendedor, porque eu não tinha experiência, mas eu conhecia tudo da distribuidora. E aí ele disse: você fica aqui um ano e me ensina para o meu gerente, que eu vou trazer um gerente para você ensinar. Depois Ele falou disso, isso pra você. foi. Ô, Pimentel, deixa eu só fazer uma colocação, te interromper rapidinho. Vamos lá. É, nessa primeira parte do que você está trazendo, eu identifico uma característica muito forte. Você é um cara destemido. Sim, E de onde é que veio isso, assim? Porque, veja, vamos lá. Hoje em dia a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Eu tenho percebido que tem diminuído. Mas as pessoas ainda têm muito medo do improvável. As pessoas têm medo de arriscar. Elas têm medo do que não conhece, não é isso? aham, A grande maioria absoluta das pessoas, né? Tem muita gente aí fora que mesmo estando infeliz onde elas estão, seja num casamento, numa amizade, neste caso, num trabalho, mesmo elas estando infelizes no trabalho, elas têm medo da mudança de arriscar. e elas não arriscam mudar porque é como se valorizasse mais a possibilidade de dar errado do que dar certo. E ela prefere estar num lugar que ela não está feliz, com medo de arriscar os 50% de dar certo, porque 50% dá certo, tá errado. E aí quando você me diz, não, eu estava ali, mas eu não queria ser aquilo. E você, mesmo vindo de uma história sofrida, digamos assim, ter passado necessidade e tal, ter uma origem humilde, você tem a coragem de pegar sua rescisão, comprar uma motoca, né, e bater porta em porta porque você queria ser vendedor, porque era o seu objetivo, era o que você alcançava, e você já tinha maquinado na sua cabeça que ali é onde você queria estar, né? Ou seja, você foi arriscando, 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 tentando chegar ali, né? E essa característica desse que eu percebo assim sua, de você ser destemido, aí quando você. A leitura que eu faço, me perdoa se eu estiver sendo invasivo. Aham. E aí quando eu vejo que você tem aquele objetivo, aquela característica, você não mede esforços para atingir aquele objetivo e até ao ponto de ser um estudioso de bula de remédio. De onde é que veio isso, assim? Foi do seu pai, da sua mãe? Como você herdou essa característica, assim? É, Na sua história lá atrás, quando se você olha assim, o que foi que te tornou, te provocou para ser dessa forma? É, respondendo isso aí, eu imagino, né? Eu imagino que seja naquela forma de você não retroagir, de você não. Daqui eu só tenho um Só vou caminho pra para ir para frente. frente, para trás eu não consigo. Foguete não dá ré. Não dá ré. Então, quando eu via os balconistas ali atendendo e fazendo as indicações, eu perguntava para eles. Como é que você aprendeu isso aí? Eles lendo bula de remédio. Eu disse, então é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a ler bula de remédio para poder alcançar esse objetivo. Aquele conhecimento. Uhum. E aí quando eu chego engraçado que eu vou falar um negócio com relação ao estudo, né? Porque eu estudava no Ateneu, né? E eu estava cursando o terceiro ano. E aí, quando eu decidi que eu queria ser vendedor, aí eu tinha um grupo de todo o colégio, né? Você junta um grupinho de amigos, né? E eu tinha um grupo de amigos que era o último ano da gente ali, que a gente terminava o terceiro ano, que era terminar o terceiro ano naquela época era um negócio fantástico, Um né? marco grande, Era um né, na marco. história. Hoje tem que terminar a faculdade, né? Então eu disse, rapaz, se eu terminar esse estudo aqui esse ano e eu for fazer um concurso,
ou fazer uma faculdade, eu vou levar mais 4 anos para eu ganhar quanto? Aí eu disse a meus amigos que eu ia sair, não queria mais estudar, eu queria ser vendedor. E vendedor era uma profissão que ninguém dava valor. E aí ele chega para mim e começa a tirar essa onda, né, de que eu era louco. Eu disse, mas você vai ser o quê? Ele, vou ser contador. Eu disse, pronto, contador, você vai trabalhar para os outros ou vai abrir seu escritório? Ele, não, eu vou trabalhar para os outros. Vai ganhar no máximo 3 salários. Você é professora. Pública ou federal? Ela é, é privada. Eu digo, vai ganhar um salário. Você? Aí eu ficava nessa, né? Ele, você vai ganhar quantos? Eu vou ganhar no mínimo 10. Ele, vendedor? Eu disse, é, vendedor, vou ganhar no mínimo 10 salários. E aí eles não acreditaram. E aí tem um fato interessante, que 11 anos depois, esse meu amigo que ia ser contador, ele tá chegando na minha distribuidora, que aí é um fato mágico que eu acho muito bacana até contar para todos aqui, é que eu tô chegando, naquela época eu tinha comprado uma SW4 nova, né? E tinha saído da concessionária e tava chegando na distribuidora. Quando eu vou chegando, aí o caminhão tava na frente do estacionamento. Aí eu buzinei, só fiz para ele afastar um pouco. Aí ele afastou, aí eu estacionei, ele voltou o caminhão. Quando eu desci, eles, oi, Antônio Carlos, como é que vai? Tudo bom? Ele, tudo bom. Aí entrei pro escritório. Quando eu tô lá no escritório, aí meu gerente da logística me liga e diz, Pimentel, aquele rapaz aqui tá aos plantos chorando e tá querendo falar com você. Quando O ele, motorista do caminhão. o motorista do caminhão, que era esse contador, que ele estudou para ser contador, né? Aí ele entra no escritório, chega lá chorando para. Aí esse rapaz, tudo que você falou, Mas você reconheceu ele? Eu reconheci ele, falei, cumprimentei, mas não disse que eu era o dono da empresa, não disse o que ele imaginou que eu era o motorista do dono da distribuidora. Aí quando eu chego quando ele entra, aí ele já entrou perguntando pro menino, quem é? Ele trabalha no qual setor? Ele, não, ele é o dono. Esse carro é dele, isso aqui é dele, isso aqui é dele. Aí o cara foi dizer o que é que eu tinha. Aí ele entrou os prantos lá chorando. Rapaz, tudo que você falou, o menino disse que você conquistou. Você foi vendedor, supervisor, gerente, diretor, agora dono de distribuidora. E eu desisti da minha contabilidade, comprei um caminhãozinho e hoje eu faço entrega terceirizada para Bonfim. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando você tem um sonho, né? O meu sonho era ser vendedor. Só que quando eu alcancei aquele sonho, eu olhei para mais na frente. Se o vendedor tem que ser mais o quê? Tem que ser um supervisor. Então eu quero ser um supervisor. Aí chegou no ápice do supervisor, ganhei todos os prêmios. O que é que eu posso ser mais? O gerente de vendas. Gerente de vendas. Gerente regional. Aí diretor comercial. Aí foi quando eu cheguei na diretoria da empresa, eu disse, daqui agora eu quero ter minha própria distribuidora. E aí foi aonde eu abri minha primeira distribuidora em 2009, né? Carreira solo, carreira solo. Mas então, voltando na motoca. Aí você foi batendo a porta das distribuidoras para ser vendedor. Foi porque naquela época, hoje qualquer pessoa que quiser ser vendedor, eu preparo ela passa a ser vendedor. E isso é uma missão minha, porque eu tive dificuldade de ser vendedor, porque não se abriam oportunidade para vendedor, era um mercado fechado. Certo. E aí, quando eu saio dessa distribuidora com esse propósito, que eu comprei minha moto, isso agora eu vou conseguir um emprego de vendedor. Aí fui de porta em porta. O que eu me sentia seguro é que eu conhecia tudo de medicamento. Quando eu olhava para a prateleira, o que eu fazia de levantamento para os representantes, né, os caixeiros viajantes na época, então eu olhava para a prateleira da farmácia e eu já sabia o que é que faltava. Se tinha um espaço, eu sabia o que estava faltando. Se estava junto, eu sabia o que é que ele não tinha ali naquele Não momento. estava vendendo. Então eu disse, eu já tenho experiência para isso. Então é só me dar uma oportunidade. Mas eu bati na porta de várias Tinha distribuidoras. quantos anos aí? Aí eu tinha aí 22 anos. Eu tinha 22 anos. Aí quando eu bato na porta de todas essas distribuidoras que não me dão oportunidade, eu chego em uma que eles, eu lhe dou a oportunidade, mas eu preciso de alguém do seu calibre para ser gerente administrativo aqui da minha empresa. Mas como você tem a experiência e não quer ser isso, eu faço um acordo com você. Você fica aqui um ano ensinando para a pessoa que eu vou trazer para você, e depois de um ano eu lhe dou essa oportunidade. E aí eu fiquei um ano ali com a minha motinha, ensinando a esse gerente que ele trouxe, ensinei tudo que uma distribuidora faz,
Depois de um ano eu bati na porta dele. Quando eu chego no setor que ele me dá, ele de sacanagem para poder eu voltar, sabe o que ele me deu? Os clientes que a distribuidora pequena não acessa, que é os grandes, e me deu os carvão molhado, que é aqueles clientes fubuia, aqueles clientes que paga mal, compra ruim. Carvão molhado. Aí eu vou trabalhar com esses clientes, eu vou e começo a acessar esses clientes grandes que a distribuidora pequena não conseguia. E meu número pipocou. Ele tinha um campeonato na empresa que era um campeonato de vendas, né? Ele tinha distribuidora na Bahia, em Sergipe e em Alagoas. E ele fazia um campeonato de vendas, e nesse campeonato de vendas, quem atingisse o maior percentual, ganhava. Dos 12 meses, no primeiro ano que eu participei, dos 12 meses eu ganhei 11, correndo com essa galera toda. E dos 11, minha meta que ele me deu, eu bati 2 vezes. 2 vezes meta. 200% de meta, da meta que ele me deu. E aí eu ganhei prêmio nessa distribuidora, aí fui tracionando. Aí com 22 anos? Foi. Aí comecei a trabalhar em outra distribuidora que eu fui convidado, aí fui aumentando o calibre, né? Saí de uma distribuidora local para uma distribuidora já com porte nacional. Aí trabalhei nessa distribuidora também, ganhei vários prêmios lá como vendedor. Ganhava muitos prêmios, porque a área de vendedor, o que paga bem são os prêmios que a gente chama os KPIs, né, que as indústrias colocam. Então o cara quer focar só na comissão, mas eu focava nos KPI. Que é que estava ali de ter que bater positivação, ter que bater meta de venda, ter que bater quantidade de SKU vendido, ticket médio. Eu focava muito nisso. E aí eu tracionava muito bem, porque eram as linhas que pagavam melhores. A comissão era consequência. A comissão era consequência, porque eu ganhava... Botou um prêmio de televisão, essa televisão é minha. Botou um prêmio de geladeira, essa geladeira eu vou ganhar. Prêmio de uma moto, de uma viagem. Eu já dizia que eu era o campeão, aí eu saía para cima. E aí, dessa distribuidora, eu fui convidado para ser supervisor de uma outra distribuidora. E aí, quando você fala ir para cima, né? O que é de fato que se aplica nisso? Quando você fala ir para cima, vamos lá. Hoje, obviamente, você tem uma referência completamente diferente, né, daquela época. Mas vamos lá. O cara te deu a oportunidade. Pá, seu primeiro dia. Quando você olhou a carteira que ele te deu de cliente, tem aqueles clientes carvão molhado, como você diz, e o outro que era fumeca, né, que você diz. Pronto. Beleza. E aí, você, no primeiro dia, você está aqui sentado com aquela carteira de cliente. Qual foi a primeira coisa que você fez com aqueles clientes? Carvão molhado, os clientes ruins, né? Ele deu os clientes ruins. Foi a primeira coisa que você fez com aqueles clientes ruins? Primeiro que na época quando ele me deu, eu nem na minha mente eu tinha ciência que esses clientes eram o que ninguém queria. Perfeito, certo. Eu não tinha essa ciência. Só que eu precisava dar resultado. E aí eu ia nesse cliente, ele tinha uma dificuldade. Não tinha telefone celular, WhatsApp, porra nenhuma, era bater porta. Bater porta. Gastar a sola do pé, do sapato. Eu colocava a pasta pendurada na bunda da moto, ali, né? Aí segurava na bunda aqui. Na motoquinha. E aí eu ia de porta em porta. Aí chegava na farmácia, como eu tinha muita experiência de levantamento de estoque, certo, todos os clientes me davam a oportunidade para que eu trabalhasse para ele, né? Ele dizia, faça o levantamento aí. Eu fazia o levantamento de A a Z, dos 100 produtos, o pedido da farmácia. Dos 100 produtos lá que ele tinha para comprar, eu só tinha 20, 30, porque a distribuidora era pequena. Você sabe que isso é método do Ambev, né? Tá ligado nisso, né? A Ambev controla o estoque das grandes redes, pô. Eles que mandam, olha, tá acabando, sei lá, Skol, manda o pedido de Skol, é foda isso. Aí eu fazia esse levantamento com o cliente lá na hora, e eu deixava o trabalho dele, vamos dizer que pré-pronto. Só que eu pegava o que eu tinha no estoque para atender. Então o cliente deixava eu fazer o trabalho, mas eu vendia o que eu tinha no estoque. Ou seja, você uniu o conhecimento profundo do produto, porque você virou um estudioso da bula de remédio, você uniu o conhecimento logístico, né, e com vendas. Sensacional. E aí, quando eu pego esses clientes, eu percebia que esse cliente eu não ia conseguir atingir minha meta, porque ele era limitado. Ele tinha crédito pequeno, só podia comprar à vista, às vezes antecipado, e ele não tinha tanta venda. Aí eu disse, rapaz, o jeito agora é eu bater nos grandes.
E naquela época tinha grandes redes aqui, como Galeno, como a Rede Souza, né, Gomes, tinha várias Ideal, tinha muitas Elite, tinha muitos clientes top aqui dentro. Eu disse, eu vou bater neles. Só que quando eu entrava nesses clientes, o dono da distribuidora ficava assim, como é que você conseguiu entrar lá? Com relação, com jeitinho, né? Porque vendedor, tudo é você estudar o cliente, esse cara gosta de quê? Ah, ele gosta de futebol. Então, quando eu chegar para falar com ele, eu vou falar de futebol. Ó, esse cara aqui, se você chegar aqui e cumprimentar a esposa dele, ele não gosta. Aí eu já observava, já não cumprimentava a esposa, cumprimentava ele, e não olhava para a esposa. Então, são vários fatores que você vai dando esses insights, né, de detalhe, estudando o cliente. Eu estudava como era que o cliente trabalhava, o que é que ele tinha de perfil, e eu ia furar a bolha. Tinha um cliente que o cara dizia bem assim para mim, olha, Pimentel, quando você chegar na farmácia dele, não olhe para a peruca dele. Aí eu digo, não olhe para a peruca. Se você olhar, ele não lhe compra. E aí, como é que você faz? Aí, quando eu chego na farmácia, a primeira coisa... Ó a peruca. A peruca. E aí eu... Aí você olha pro queixo dele. Aí eu ficava atendendo ele aqui, né? Disfarçado. Mas esse fato foi interessante porque teve uma hora que eu não aguentei. Aí eu explodi de sorrir, segurei aqui, como que ia espirrar, saí, me contive e voltei. Então, são vários fatores de clientes que você passa a ter esse controle. Então, eu comecei a entender o que era que as grandes redes, que no caso aqui naquela época era Souza, Gomes, essa galera, como era que a gente poderia acessar a nossa distribuidora nele. Então, eu fui entender de imposto, para justificar para ele que meu imposto era mais barato e que o imposto do concorrente ele era mais caro. Ele tinha tudo, lhe dava um desconto maior, mas em compensação você pagava mais com o imposto. Então eu não tinha condição para dar a ele, então eu fui fazer a composição. Olha, se você comprar na minha mão com imposto, abatendo imposto, abatendo o nosso desconto, meu preço vai ficar por tanto. E o dele vai ficar isso aqui. Aí eu fazia essa conta, o cliente aí começou a enxergar e começou a me direcionar. Então eu fui estudar um pouco de imposto para poder conseguir converter o cliente. O cara, quando ia dar desconto comercial, aí o imposto era maior, aí eu já trabalhava o desconto financeiro. Aí a distribuidora começou a entender por que você quer botar o desconto no financeiro. Eu disse, não, porque o cliente quer ver o total do desconto. Eu induzia a distribuidora para que ela pudesse fazer aquilo ali, mas que o cliente tivesse uma clareza de quanto ele teria de desconto e ele não ia pagar imposto em cima do desconto, porque no comercial você pagaria e no financeiro você não pagaria. Então foram várias coisas que eu fui entendendo como o mercado fazia e comecei a acessar essas grandes redes. E hoje a maioria desses cara que hoje não tem mais, mas são tudo meus amigos, de tanto a gente ter muita relação bacana com eles. Aí você foi crescendo, trabalhando para os outros, e chegou um ponto ali que... Esse ponto de virada aí, dessa sua decisão de você começar a empreender, como foi isso? Então, quando eu chego na diretoria comercial da distribuidora, eu percebi que a gente tinha uma relação muito bacana, eu com o meu patrão, então era uma relação muito forte. E eu disse a ele, olha, eu já ganho muito bem aqui. Não faz sentido eu lhe pedir mais nada. Mas eu tenho uma graninha, eu queria entrar na participação da empresa aí para a gente tracionar mais ela. E eu queria ser sócio dele. Me dê 10%, me venda 10%. Aí ele dizia para mim, sociedade só com marido e mulher. Fora isso, não faço sociedade com ninguém. Eu disse, eu não vou virar mulher para casar com você, então eu vou ter que abrir minha distribuidora. E aí foi quando eu... Foi mesmo? Foi. Aí eu botei na cabeça que eu ia ter minha distribuidora, sabia que era difícil, do mesmo jeito que foi difícil para eu ser vendedor, para eu ser inserido nesse mercado de vendedor, foi muito difícil também para eu ser empresário, porque também os empresários bloqueavam esse caminho. Com certeza. Mas aí foi, e hoje a gente está com essa quantidade de distribuidora aí no mercado. Aí você pediu demissão nessa distribuidora, beleza. Pediu demissão. Bum, qual foi a primeira coisa que você fez? Quando eu saí da... Quando eu saí, na realidade eu já tinha projetado essa distribuidora, trabalhando, eu abri paralelamente a ela.
Eu tinha que ter uma ética, não poderia abrir uma distribuidora para concorrer com o meu patrão. Então eu disse, o que é que eu vou fazer? Naquele mercado, naquela época, ninguém dava atenção ao não medicamento. Então eu disse, eu vou abrir uma distribuidora de não medicamento. Porque quando eu chegar na farmácia, eu vou vender água boricada, soro fisiológico, esparadrapo, preservativo, fralda. Ninguém quer vender isso. Porque todo mundo só queria vender medicamento, que era muito mais fácil. Então eu abro essa distribuidora e aí meu patrão aí deixou. Disse, olha, cosmético, dermocosmético, HPC, pode trabalhar. Aí eu abri essa distribuidora e ficava fazendo as duas pontas. Quando Entendi. o negócio começou a tracionar, aí eu disse, olha, agora o negócio lá eu consigo daqui para frente, mas você não vai ganhar nem a metade que você ganha aqui. Eu disse, não ganha agora, mas daqui a 5 anos eu vou ganhar muito mais. Aí saí dele e fui tocar a empresa, né? Fazer o que eu fazia que a vida toda eu bati pacha com o vendedor, né? Então, quem era o vendedor da minha distribuidora? Eu mesmo. Eu ia vender e à noite eu ia separar mercadoria para no outro dia o transporte e levar. Você com quantos anos aí? Aí eu já tava com 32 anos, né? 10 anos depois. 32 anos. Seu primeiro CNPJ você tinha 32. 32 anos. Nesse ramo, né? Mas Sim. tem um. Eu sempre quis empreender, mas fora desse habitat para não dar choque com ele. Sim. Mas eu abri uma locadora aqui na época, no ano de 2003. Eu abri uma locadora que na época tinha Blockbuster, a Universal aqui, tinha umas duas locadoras aqui fortes, aqui dentro. Colômbia. Colômbia. Então eles aí eu disse, eu vou abrir. Locador de filme. Era. DVD, Aí eu disse, eu vou VHS. abrir uma locadora vou abrir uma locadora para dar um espaço para minha esposa. Aí eu abri naquela época uma locadora de DVD, foi a primeira, o pessoal me chamou de doido. E eu abro uma locadora de DVD de 2003 até 2008. 2008 chegou a pirataria e acabou com a minha locadora. Mas acabou. Mas só que Pela cepa. o que eu construí, que aí fica até um site bacana, é que eu casei no ano de 2000. Em 2003 eu tinha dinheiro para comprar uma casa. E aí esse cliente que era da Rede Souza, Denison, ele disse, por que ao invés de você comprar uma casa, você não monta um negócio para você? Tem esse espaço aqui. Aí eu monto a locadora e vou para minha esposa. Eu disse, olha, vou abrir uma locadora para você tocar. Aí ela disse, você tá doido? Eu disse, com qual dinheiro? Eu disse, com o dinheiro da casa. Ela, você vai deixar de comprar uma casa para montar uma locadora? Eu disse, vou. Aí eu peguei o dinheiro, comprei a locadora, eu fui nas Americanas, não tem aqueles cestão nas Americanas que vendia aqueles DVD? Aí eu comprei um monte daquilo, porque locadora de filme, o pessoal só locava os novos. Então, como eu era muito ligado ni Sony, rock e tal, eu comecei a montar um acervo de rock nacional, rock internacional, e montei isso dentro da locadora. E aí comecei a comprar direto das fábricas. Em 5 anos, foi 2008, eu comprei uma casa seis vezes o quê? 16 vezes mais cara do que a casa que eu ia comprar. Porque acreditei naquele negócio, né, de que a locadora ia me dar, só que ela não me deu mais porque a pirataria chegou. Eu até pensei de abrir Blu-ray, porque naquela época eu fui o primeiro a ser a única locadora, acho que não teve aqui, a única locadora só de DVD. Eu era a única. Todo mundo era no VHS, eu abri só de DVD e eu montei a nossa locadora e consegui comprar uma casa 16 vezes mais cara do que a casa que eu ia comprar, por conta do dinheiro que eu consegui da locadora. Ô Gelson, para você, o que é primordial num negócio? Uma coisa que você não abre mão e você aplica em todos os seus negócios, pensando administrativamente. Eu digo que hoje não é mais na palavra, no contrato, né? Mas eu sempre acreditei muito na palavra, né? O que eu falava era o que eu cumpria. Então eu sempre digo, tanto para o funcionário quanto para os nossos clientes, o que eu falar pode
pode assinar por mim que eu vou cumprir. Então, uma das coisas é a palavra. O que é primordial para mim hoje é o que você combinou, você cumpra. Dentro dessa, que eu queria entrar mais nessa segunda fase, assim, daqui a pouco, nesse primeiro gap, assim, de tempo, né? Nesse primeiro momento ali quando você toma a decisão de fato começar a empreender você e você mesmo, né, abrir a sua distribuidora. Queria fazer duas perguntas em relação a essa primeira fase. Qual foi a maior cagada que você cumpriu, que você fez nessa fase, seu maior erro, né, que mais te ensinou nesses primeiros 10 anos aí, dos 22 aos 32, e qual foi o seu maior acerto, né? Qual foi o seu maior erro, Bruno? Isso aqui eu cometi um vacilo, mas isso me ensinou isso, 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 isso. O meu maior erro foi eu apostar meus ovos em uma cesta só. Eu tinha G Barbosa como um cliente que era case de sucesso aqui. A gente foi a primeira distribuidora junto com o Sonoel e doutora Sônia lá, montar as farmácias G Barbosa. Certo. E aí, quando eu abro essa minha distribuidora, eu chego para eles e eles me cedem a oportunidade da minha distribuidora Carreira Solo, que eu já trabalhava com eles na outra distribuidora, para eles eu colocar lá dentro. Só que o meu maior erro foi 55% do meu negócio era no G Barbosa. Quando eles mudam a operação para Salvador, eles determinam que não iam comprar. Eles não, né? O Secosud determina que eu não ia comprar distribuidor local. E aí, você imagina, você fatura 1 milhão ali e 550 mil era só do G Barbosa. E aí, de um dia para a noite, esses 550 mil sumiu. Então, minha empresa fez isso. Então, um dos ensinamentos que eu aprendi hoje eu não tenho nenhum cliente que passe mais do que 5% do meu faturamento. Não tenho nenhum. Se alguém me deixar de me comprar hoje, ele não abala a minha operação. G Barbosa abalou. E eu fui para estaca zero. No final de 2014, eu quebrei pela cepa. Não tinha nenhum carro para rodar. E comecei do zero novamente em 2015. Em dezembro eu fecho minha distribuidora, né? Eu abri em 2009, em dezembro de 2014 eu fecho ela. Em 2015 eu abro essa distribuidora que eu toco até hoje, que é a DPA, né, de carreira solo com ela. Então um dos ensinamentos foi esse, não botar os ovos só numa cesta só. Né? E quando isso aconteceu, qual foi a primeira coisa que você fez? G. É, Barbosa parou de te comprar, seu faturamento reduziu 55%. Qual foi sua primeira atitude quanto gestor? eu fechei essa distribuidora, eu já tinha a outra distribuidora, né, que era a DPA, e eu disse, eu vou começar aqui de carreira solo. Só que lá na outra eu abri com sociedade. Certo. Então, uma das coisas que me fez eu recomeçar é que quando eu ia tomar decisão, eu tinha que dividir eu queria andar 200 por hora e meu sócio queria andar 60. E aí todas as vezes que eu ia fazer isso, era que me freava. Então, quando eu abro a minha distribuidora Carreira Solo, eu fui começar do zero. Do zero, mas do meu jeito. Certo. Uma das decisões que eu tomei foi, não vou querer sociedade. Eu vou trabalhar sozinho aqui, porque é em cima disso que eu penso que vai dar certo. Então, se eu queria apostar em determinado produto, aí ele dizia, não, esse produto aí não funciona, mas eu estou no campo, você não está no campo. Mas como era sociedade, a gente Não avançava. não avançava com isso. E na carreira solo eu consegui muito avançar, porque era o meu ímpeto ali, tocando, eu visualizando, olhando para o futuro e avançando. Então foi uma das decisões minhas, foi eu seguir aí de carreira solo aí. E qual é o acerto nessa sua jornada? O maior acerto. O meu maior acerto, quando eu olho para a distribuição, é que no caso da distribuidora, ninguém conseguia pensar, fazer o que eu fiz no passado. Tá? Abrir uma distribuidora de não medicamento, hoje é que eles estão abrindo, hoje é que estão chegando, hoje dos 5 anos para cá, todo mundo agora começou a abrir distribuidora de não medicamento. Mas lá no passado ninguém queria. Então, um dos maiores acertos foi eu escolher vender o que ninguém dava importância.
Eu Certo. chegava na farmácia, o cara tava brigando ali por nimesulida, por azitromicina, e eu não tava brigando com ninguém. Eu só era chegar lá e fazer meu levantamento e ir embora. Tirar Porque, pedido. porque eu vendia o que ninguém queria. Que hoje todo mundo quer vender, mas só que para a gente olhar hoje, o pessoal quer abrir uma distribuidora de não medicamento, mas não consegue abrir, porque tudo está em pessoas, está em gente. Então eu tenho o meu vendedor lá, tem vendedor que está comigo há 10 anos, 15 anos, fazendo a mesma coisa no mesmo setor, vendendo não medicamento. E eles querem abrir uma distribuidora hoje misturando com medicamento. Quando ele mistura, o vendedor vai vender o que é mais fácil. E eu tenho um vendedor específico de não medicamento. Então, um dos maiores acertos meu foi eu escolher o mix de produto certo para tracionar a minha distribuidora. Então, mas aí da distribuição para chegar até a abertura do PDV ali no varejo, né? Como é que foi esse momento assim também? É, Porque você não tinha farmácia, você tinha não, somente a distribuição. Como é que começou isso? eu digo que quando eu abri a farmácia, eu abri, não foi eu que abri. Minha raiz sempre foi distribuição e até hoje é distribuição. Eu gosto da distribuição. Eu estou no varejo porque os donos de farmácia deixaram. Os donos de farmácia não quiseram comprar a farmácia que eu recebi de meu irmão como parte do pagamento. O que é que aconteceu? Em Como assim 2009, você recebeu do seu irmão? em Ah, 2000, seu irmão era sócio da primeira distribuidora. não, quando meu irmão trabalhava comigo na distribuidora, meu irmão foi meu vendedor na distribuidora que eu trabalhava. Quando eu abro minha distribuidora e ele ficou desempregado. E aí estava surgindo farmácia do trabalhador. Eu disse, olha, eu consigo aqui no meu prédio abrir uma farmacinha para você, eu invisto, né, 50% meu, 50% seu, e quando você tiver dinheiro, você me paga. E aí ele abre a primeira farmácia do trabalhador aqui dentro de Sergipe. Quando ele abre essa primeira farmácia, o negócio começou a tracionar, aí ele disse, olha, apareceu um ponto ali. Eu digo, então, agora você compra. Ele, não, vamos entrar novamente, você investe e eu compro. E aí eu investi para ele tocar a farmácia. E nisso ele toca 7 farmácias. E nesses 5 anos, quando ele abre essa farmácia, eu nunca peguei R$ 1 dele. Quando eu fecho minha distribuidora no final de 2014, eu vou até ele. Gisele, eu preciso de dinheiro para eu tocar minha farmácia aqui, ou tocar minha distribuidora. Ele disse, eu não tenho dinheiro, mas meu dinheiro está no estoque, você fica com 2 farmácias. Fizemos uma conta lá, eu fiquei com 2 farmácias. Eu tento pegar essas farmácias e colocar Para vender. para esses meus clientes comprarem. Aí eu tentei com todos eles aí vender, porque não era o que eu queria. Varejo é difícil, varejo não é fácil não. Varejo você tem que ter persistência muito ali para poder tracionar de domingo a domingo, né? A farmácia abre 7 da manhã e vai até 10. Eu tenho farmácia 24 horas. Então ninguém quis ali pegar aquelas farmácias. Então quando eu pego a farmácia, no primeiro mês que eu começo, porque quando eu ia visitar os clientes, eu dava consultoria para eles. E quando eu pego essas 2 farmácias, eu vou melhorar ela. Quando eu melhoro ela no primeiro mês, ela começa a me dar dinheiro. Aí eu digo, pô, tem 5 anos que meu irmão tá com essa farmácia, nunca me deu um dinheirinho. E a farmácia, no primeiro mês, eu só fiz um movimento aqui, ela já me deu esse dinheiro. O negócio é bom. Aí eu comecei. 2 farmácias, 3 farmácias, 4 farmácias, né? Quando eu cheguei em Sim. 11 farmácias, eu já achei que eu era o cara. Porque eu dominava a distribuidora e estava dominando as farmácias ali. E aí quando eu chego minha farmácia sempre foi do lado da Pague Menos da Drogazil. Eu nunca queria abrir farmácia longe deles, porque eu entendia que quando o cliente quisesse pesquisar preço, ele não dava foco no genérico e similar, então ele ia comprar comigo. Então eu abria sempre do lado deles. E aí quando eu abro essas farmácias do lado da Pague Menos e começo a tracionar, eu já me achei com 11 lojas, eu achei que eu era o cara, né, do varejo, porque as farmácias estavam indo de vento popa. Mas aí eu fui entender o que era processo, o que era gestão, e aí eu disse, eu não vou conseguir tracionar daqui para frente. Minhas farmácias na época faturavam em média R$ 90 mil cada uma, e eu achava que era um grande negócio. E aí se eu vou entrar numa franquia. E aí eu tenho a franquia da Ultra Popular, que é a Farmarcas. Eu entrei com ela
e fui entender como a Drogazil, como a Pague Menos pensava e o que é que eles tinham. Aí eu fui entender processo, gestão, ferramentas, e aí eu disse, agora eu vou aplicar nas minhas. E aí eu comecei a aplicar nas minhas lojas esses processos, e aí eu começo a sair de um faturamento de 90 mil para a loja de 700 mil, 600 mil, Eita, sério? loja de 500 mil. Então a gente tem hoje uma média de faturamento muito alta para o mercado, mas porque eu fui atrás de quem realmente tracionava a farmácia. Se você não tem uma franquia que ela lhe consiga lhe entregar processo de gestão, você não vai para lugar nenhum. Então foi nesse viés aí que eu peguei essa franquia e ampliei. Hoje nós temos 20 Zé do Bairro e 5 Ultra Popular. Nosso projeto agora é para ir só dentro de Aracaju e Grande Aracaju. Isso é uma proposta minha, né, imposta para os clientes que no interior eu não vou. Então, só na Grande Aracaju e Aracaju a gente tem aí 30 Zé do Bairro e 10 Ultra, né? Essa 40 lojas dentro de Aracaju. Já você. Porra. Vou pra onde agora? Porque, vamos lá. É, existem, existem algumas maneiras de crescer, né? E dizem que uma das maneiras mais eficientes é franqueando nosso negócio, né? Uhum. Ou seja, você pode continuar vendendo, vendendo, vendendo e trazendo mais clientes, né? No final das contas, você pegar seu negócio, transformar numa franquia, né? Você captar franqueados, você está captando pessoas para estar alavancando, né? Uhum. Seu negócio, né? Tipo, você comprar também uma rede de farmácias é outra ferramenta, outro mecanismo de alavancagem também, né? Existe algum momento assim que você fica cabreiro nos passos que você está dando? Ou Bruno, o processo está tão azeitado que é sempre uma pisada firme no chão? olha, quando eu olho para o mercado sergipano, se você olhar, as farmácias que seu pai comprava, ela não existe mais. Certo. Ela não existe mais. Por quê? Porque todos os farmacistas da época, eles observavam que eles tinham que só eles, como é que se diz? Ganhar. Ganhar e ficar para eles. Certo. E acaba que, quando eu olho para hoje, eu percebo que a gente está fragilizado dentro de Sergipe. Você vai para qualquer local por aí, existe grandes redes locais fortes. Você vai, exemplo, vai em BH, Araújo está lá forte, tá São João, a Nicei. Então essas redes hoje, elas são fortes e a Drogazil Pague Menos vai brigar com elas normal. Mas aqui dentro de Sergipe, pra você ter uma noção, hoje os empresários locais deixaram tanto isso acontecer que Drogazil e Pague Menos são as maiores redes daqui do estado. 42 lojas mais ou menos de Drogazil aqui dentro e 40 lojas mais ou menos de Pague Menos aqui dentro. Você imagine, vamos dizer, os forasteiros vieram para dentro de Sergipe e dominaram o mercado. Então, o que é que eu visualizei com tudo isso que aconteceu quando a gente olha grandes redes como Souza, como Galeno, Ideal, Elite, essas farmácias tudo antiga, ela não existe mais. Então, o que é que eu visualizo? Eu preciso fazer com que a gente blinde esse estado, para que não mais eles cresçam, Certo. né? Não mais eles cresçam e não chegue nenhum outro grupo econômico. E como é que a gente vai fazer isso? Unindo os nossos farmacistas. O colega que tem farmácia, fazer com que ele alavanque o faturamento dele, cresça o faturamento dele. E como é que vai fazer isso? Ele estando numa franquia, como eu fui para uma franquia. E aí nós criamos essa franquia nossa nesse propósito, de blindar o estado de Sergipe para que os forasteiros não viesse para cá e dominar. Então, essa que é o nosso propósito hoje, fazer com que esses farmacistas saiam do faturamento ali a média para você ter uma noção, a média do faturamento de uma independente dentro do estado de Sergipe é R$ 75 mil.
Então a gente quer que esse cara vá para 200 mil de faturamento, 300 mil de faturamento, mas ele só vai se ele tiver linkado com processo, com gestão, com ferramentas que possam ajudar eles, né? E, Gelson, como é que você conecta isso tudo à sua vida profissional, assim? Como é que você organiza a sua agenda, sua vida pessoal? Como é que você organiza a sua agenda? Como é que você organiza seus processos? Qual a sua função dentro do negócio? O que é que você faz no seu dia a dia? Como é que isso está acontecendo hoje? Como é que você separa seus horários, assim? Hoje nós temos hoje para você tocar uma empresa, você precisa de pessoas, de gente. Então, o que é que eu fiz dentro do meu grupo? Então, cada gestor nosso, ele ganha um valor substancial, mas para que ele possa entregar aquele setor com alta performance. Então, eu tenho um gestor financeiro, tenho um gestor de RH, um gestor de compras, um gestor de TI, um gestor de marketing. Então, cada um na sua área, para que eu possa só aprovar sim e não, sim e não. Então, hoje, nosso CEO disser que eu quero passar hoje 30 dias fora da empresa, cada setor toca sozinho. Não precisa de eu estar lá para poder a empresa andar. Antigamente eu era centralizador, tudo era na minha mão. E aí eu morria de trabalhar. Meu telefone aqui era toda hora fazendo ligação para que eu pudesse comprar, liberar uma venda, fazer uma negociação. Então, hoje está tudo parametrizado no nosso sistema lá, o que é que pode cada setor, cada gestor fazer o seu. Então, hoje tem uma, eu tenho uma secretária minha que ela organiza a minha agenda, né, em cima do que eu tenho a fazer, e eu pego um pouquinho do meu tempo para cuidar da família, cuidar da saúde, né? Sempre atividade física pela manhã, atividade física à noite, pelo dia focado no trabalho, mas também estou viajando Você tem muito. quantos anos? Tenho 54 anos. 54 anos e 39 anos só no mesmo ramo. Então, eu nunca mudei de ramo, nunca Sim. pensei em sair do ramo farmacêutico. Então, quando você for conversar com qualquer dono de farmácia de Sergipe, ou ele me conhece, ou ele já ouviu falar de mim. Não tem aquela. Ou ele vai dizer assim: eu já tive um contato, já conversamos, já me alertou, já me ajudou, então já negociamos. Mas ou ele me conhece por fala, ou porque já tem negócio comigo. Até porque hoje tem mais ou menos 1.300 farmácias dentro de Sergipe, tirando as redes, nós vamos falar aí de 1.000 farmácias mais ou menos. Certo. Dessas 1.000 farmácias, tem algumas que compram que tem algum problema financeiro, que não tem crédito com a gente, mas hoje a gente está tendo uma média de 900 farmácias dentro do estado de Sergipe, com uma gama de 1.300 farmácias, sendo que mais ou menos 1.000 é aquelas que compram e pagam, né? Entendi. Jailson, Você me chama de Jailson, eu fico pensando que é minha mãe falando. ô, pô, que todo mundo chama de Pimentel. Pimentel. Enfim, chama de Tito, velho. Vá. Pimentel, vamos lá. Por que eu me interessaria de ter uma franquia da Zé do Bairro? Quando você fala, você é empreendedor ou você é farmacista? Eu, empreendedor. Sou empreendedor. Porra, Zé do Bairro, negócio bom, taxa de rentabilidade boa, não sei o que e tal. Eu quero ter uma franquia da Zé do Bairro. Bluf. Por quê? Então, hoje o meu dilema lá é eu não trazer nenhum empreendedor para o negócio. Porque quando você pega um cara que ele quer investir, ele quer um payback rápido e ele quer fazer a franquia trabalhe para ele. E farmácia é uma dor gigante. Farmácia, o cara que tem uma farmácia só, ele é financeiro, ele é RH, ele é DP, ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é o motoboy, ele é o financeiro. Então, a gente hoje não tem propósito nenhum de trazer empreendedor. Claro que toda hora chega, vários leads chegam para poder. E não é barato, é caro para o cara abrir uma franquia do zero. Mas eu não estou pensando no valor. Do investidor. No investidor, não estou pensando nisso. Eu estou pensando em a gente blindar o Estado. Então, se eu pego. Tem vários cases de sucesso aí. Algumas farmácias já abriu conosco, né? Farmácia que a gente nunca viu
na história de Sergipe, uma farmácia vendeu um faturamento de um dia, de um mês, em um dia. Então, todas as nossas franquias hoje, ela basicamente traciona dentro dessa linha. Faturar o que fatura em um mês, em um dia. Então, a gente quer levar essa prosperidade coletiva para o dono da farmácia, no quesito ele sair de um faturamento ali de 75 mil e para 150 mil, mostrar para ele como ele tem que fazer uma precificação correta, como ele vai ter que negociar correto. Então, hoje, nosso propósito não é pegar empreendedor, nosso propósito é trazer os farmacistas para um próximo nível, elevando o faturamento dele e a autoestima, porque muitos deles estão desacreditados no ramo, mas a gente quer levar para ele a prosperidade para que eles possam entender isso. Você acredita em separação entre vida pessoal e vida profissional? Não. Eu não, se existe, eu não sei. Porque a minha vida ela é uma mistura, né? Entre, É tudo uma coisa só, né? é tudo uma coisa só. Meu irmão, sabendo disso, se tivesse um momento nesses seus 54, né? Uhum. Nesses seus 54 anos, que você pega aquele momento e coloca numa moldura. Esse momento da minha vida eu quero colocar numa moldura, num quadro pendurado aqui na minha sala. Que momento seria esse? Que seria um momento que seria. Acho que Nas minhas palavras, o momento mais foda da sua vida, nesses 54 anos. eu colocaria numa moldura para servir de exemplo ou para servir de que eu não errasse mais. O que você quiser. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas colocam aqueles momentos, sabe, o melhor dia da minha vida, o dia mais importante da minha vida, o dia que eu me transformei, o dia que, aquele dia emblemático que depois que ele aconteceu, eu virei uma outra pessoa, né? Olha, eu digo que tanto para os nossos clientes, né, como para os nossos funcionários. Para mim, um momento ponto-chave para que eu possa ter isso como lembrança é quando ele diz assim: olha, eu estou trabalhando com você e consegui comprar minha casa. Então, isso é um momento que me fortalece muito. Olha, eu entrei com um carro velho aqui e acabei de comprar meu carro. Então, seria momentos onde a alegria dessas pessoas ela tivesse no quadro ali para eu dizer Esse é o meu valeu a porquê. pena, valeu a pena. E aí, Tito, por que não você colocar nessa moldura, nesse quadro, o momento que você renasceu? Que eu lembro disso da palestra. Ali foi forte. Por que não esse momento? Seria seria um momento. É muito forte essa lembrança, né? Porque eu tinha no meu propósito, eu, 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 eu nunca tive férias, né? Então era um momento que eu disse, eu vou tirar minhas férias, preparei todo o time, eu disse, agora eu vou ter a certeza que a empresa vai andar sem mim e eu vou tirar minhas férias, porque eu nunca tirei férias. Então aí eu disse, como eu gosto de moto, sempre andei de moto, combinei com os amigos e vou fazer a viagem para o Peru, né? Peru e Bolívia. E lá eu tive esse acidente, né? E o acidente ele foi muito forte, né? Foi muito forte, né? Onde eu quebrei muita coisa, passei 18 dias na UTI, drenei pulmão, tive parada cardíaca, né? Vim para o Brasil de cadeira de roda, fiquei mais de ano me recuperando. E tem pouco tempo, isso a gente está falando de 2 anos, 3 anos atrás, né? Vai fazer 3 anos agora, né? E, então esse momento, quando a gente olha para tudo isso, eu digo que aquela pergunta que você fez no início, eu digo que é propósito de Deus, né? Ele deve ter algum propósito na minha vida para me deixar aqui, porque por muito pouco, muitos amigos foram embora. E para o que eu tive, né, no acidente, onde eu quebrei tudo, quebrei externo, quebrei escápula, cavícula, torci pescoço, meu pescoço eu não conseguia segurar o pescoço
pescoço ele movimentava, eu tinha que segurar ele porque basicamente ele estava quebrado ali, punho, pelvis, eu quebrei muita coisa. E aí eu, tipo, por muito pouco, muita gente foi embora. E eu bati a 150 por hora, no tuk-tuk. E tô aqui contando história, então ele tem um propósito. Eu sempre digo para todos os funcionários que meu maior prazer é assinar uma carteira, porque isso me remete em 1987, quando o seu Orlando assinou minha carteira pela primeira vez. Então, uma das coisas que eu mais, quando eu vou mais contratar gente, esses dias a gente está aí numa peleja de contratar gente, e é que não tá É uma fácil. peleja mesmo. Não, peleja grande. Mas a gente tá contratando, então quando eu contrato, porra, a minha satisfação de dizer, porra, mais uma família, a gente contribuindo. Então, no quadro, quando você fala, sim, poderia sim, com, com aquela, é, Aquele balãozinho. aquele balãozinho lá, qual o propósito? Por quê? Né? Perguntar para Deus lá, qual foi o propósito que dele ter me deixado aqui? Porque pela pancada não era para eu estar aqui contando história. E pelo que eu passei, realmente foi muito forte. Né? Um sonho que eu fui realizar, né? Passar 32 dias viajando e no 10º dia caiu por terra. Agora pergunto se deixa de gostar de moto. Deixa. Não, eu tô até com Com a viagem marcada para. Não, eu tô negociando com a minha esposa, né? Ela tá aí. Toda vez que eu faço ensaio, vou lá na BMW, dou aquela olhada. E aí ela ainda a gente não sentou ainda para negociar. Mas, assim, medo de moto não tenho, tal, mas sempre andei de moto em autódromo, de moto de competição, né? Já tive todas essas motos esportivas que você possa imaginar, eu já tive todas elas. E aí, 2015 para cá, eu disse, eu tive um acidente no autódromo também, lá também quase morro também. Faltou freio a 270 por hora, quase eu toro o muro no meio lá. E aí eu disse, não, eu vou pra Big Trail, que é mais tranquila, né? Moto de coroão e tal. Aí aconteceu esse acidente. Minha moto não prestou pra nada. Mas não tem não, Ricardo, medo não de moto não. Só tô negociando com uma mulher para poder ver o momento certo que eu vou chamar ela para ela fazer essa viagem comigo, para eu terminar essa viagem lá. Porque uma das coisas que tá na minha mente é de que meu acidente foi depois de Machu Picchu, né? A gente ia para Lima, faltava ali 1.000 quilômetros mais ou menos para chegar em Lima. Então eu quero pegar dessa cidade em diante, eu quero terminar a minha viagem. Mas isso aí ela vai saber agora, né? Porque eu quero, Ou quando assistir, né? é, Aqui. eu vou ter que cumprir essa missão que eu acho que a culpa não foi da moto, a culpa não foi do piloto, a culpa foi do imprudente que atravessou na frente. Não tinha como eu me livrar. E quando você anda de moto, para quem anda de moto esportiva, você sai você tá numa reta oposta ali a 200, a 300 por hora, você vai fazer um cotovelo ali a 40, a 60 por hora, então é muito rápido a frenagem. Então, na hora que eu vi ele na minha frente, eu fiz todo O o procedimento. procedimento, mas não consegui me livrar dele. Ainda peguei na pontinha, mas quando eu peguei, bati, voei e apaguei. Então, Ixi, mano. foi muito punk esse acidente. Esse acidente me deixou marcado. E agora, 15 de setembro, eu tenho 2 aniversários, né? Meu Do aniversário nascimento e do renascimento. 15 de setembro, Vamos fazer um pagode, velho. Me chame. é pagodão, É. Porque tá marcado. 2 aniversários, o nascimento e o renascimento. Mitel, estamos chegando no final do nosso episódio. Espetacular. Espetacular. Que aula, que lição, que história. Você tem noção que você é 0,00001% da população do mundo.
que a grande maioria das pessoas é simplesmente acomodada. Acomodada. Ah, foi essa vida que Deus me deu. Vou aceitar, né? Apenas 0,00001% das pessoas no mundo tem essa inquietude, essa bravura, né? Porque uma pessoa, para ter a história que você tem, é pura e simplesmente inquietude, não aceitar, né? Não aceito a condição que eu Verdade. vim. Eu não aceito a condição que eu estou, né? Eu não me acomodo quando eu atinjo um objetivo, né? Quando a gente se acomoda, a vida perde a graça, né? A vida simplesmente perde a graça. Para que eu quero mais? Para que eu vou trabalhar mais? Não é grana, né? Não é grana. É transformação, é legado, é impacto, né? É o que a gente vai deixar no mundo. É o exemplo que a gente dá para os nossos filhos, o exemplo que a gente dá para os nossos pares. E aí eu queria que você respondesse uma última pergunta. Uma última pergunta. O Jailson Tito Pimentel de hoje, de 2026, se você encontrasse com o Tito, o moleque de 5 anos de idade que estava na feira, o que é que você diria para ele? Eu diria para ele que eh, todo, tudo que eu sonhei, eu Tudo que você alcancei. está sonhando, É, né? Você vai conseguir. vai conseguir. Porque eu digo sempre para todos as pessoas que estão muito próximas a mim, não existe um sonho que eu não realizei. Não existe um. Claro que tudo com sua proporção. Você não vai querer ter um jato de tantos milhões de reais que está fora do habitat. Mas dentro das minhas possibilidades, tudo que eu sonhei, eu alcancei. Mas de que forma? Para eu chegar, eu lembro que quando eu era vendedor, eu tinha sonho de ter uma CB500. E aí, para eu ter a CB500, né, eu não era vendedor ainda, eu era auxiliar de compras lá. Aí eu peguei um quadro, eu fui na Motopop lá com o Dedé, aí tinha um quadro lá que França me deu, e eu coloquei no meu quarto. E aí eu disse, um dia eu vou ter uma moto dessa. Como é que você vai conquistar as coisas? Você ir passando por degrau em degrau. E aí eu fui, né? Para eu ter uma moto dessa, eu preciso ser vendedor. Para eu ser vendedor, o que eu preciso fazer? Para eu ser o melhor vendedor, o que é que eu preciso fazer? Então eu fui pulando degrau a degrau. Quando chegou um determinado dia, aí tá eu lá na Motopop comprando minha CB500, só que na foto era uma cinza, mas eu sonhava com a preta. E aí eu comprando essa moto, mas não me lembrava que Do quadro. do quadro, que eu projetei isso. E aí quando eu olhei para o quadro da Motopop, que tinha lá uma CB500 preta, eu disse, porra, eu tenho esse quadro lá, só que é uma cinza, mas foi esse quadro que me fez eu chegar até aqui, porque eu sonhei com essa moto. Então, quando você tem algum sonho, você tem que pegar de degrau a degrau, né? Saber com honestidade, com caráter, né? E trabalhar. Não existe nada que você não conquiste se você não trabalhar. Trabalhando e tendo caráter, disciplina e não passar por cima de ninguém. Então, é uma das coisas me marca muito é que todos os sonhos que eu realizei, que eu sonhei, eu realizei. E voltando para a criança lá, eu diria, aquilo que você sonhou, hoje eu conquistei. Brunão, Não é porque. Vou fechar agora, viu, Carlinhos? É porque a neurociência explica isso, certo? Uma coisa que eu aprendi foi tudo que isso eu faço, tudo que eu quero, tudo que eu sonho, Bruno, eu gero uma imagem, certo? Todos os meus objetivos eu gero uma imagem. E foda-se as críticas, certo? Uhum. Beleza? É o meu objetivo, é o que eu quero, certo? É... Só para não dizer que é mentira minha. Cadê?
eu tenho o que eu chamo de mural da vida extraordinária, certo? Todo objetivo que eu traço, eu gero uma imagem no meu celular. Beleza? Certo? O que você conquistou. Não. O que eu vou O que conquistar. vai conquistar. Vou dar um exemplo. Estou agora organizando para levar os meus guris para Disney, Aham. certo? Eu gerei uma imagem de nós 4 na Disney, beleza? Toda vez que eu tô muito cansado, eu olho para eu olho para esse álbum, certo? Minha esposa, Cris, ela tem um sonho de ir para Fátima, né? Aí eu gerei uma imagem representando a gente em Fátima. Eu acho o Mini Cooper a coisa mais linda da face da Terra. Fiz, caralho, eu vou ter, independente do carro que eu tenho, eu quero ter um Mini Cooper azul, só pra deixar ali guardado. Aí eu gerei a imagem do Mini Cooper. Beleza? Meio idiotice, né? E aí, quando foi, em 8 de dezembro de 2024, certo? Eu fiz meu primeiro Ironman no dia 30 de novembro de 2024. No dia 8 de dezembro de 2024, eu fiz o meu Ironman, né? No dia 30 de novembro. E no dia 8 de dezembro de 2024, mais ou menos uma semana depois, eu tomei a decisão que eu ia fazer o Ironman Full, que é o Ironman completo, Aham. certo? É o 70 pontos. 70.3 é o meio. Ah, é o meio. É o meio. Existe o completo, que chamam de Full, certo? Que é- 70.3 é o meio, que é 1.900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo. Aham. Esse aí eu já fiz 2. Quando eu fiz o primeiro, eu tomei a decisão de fazer o completo, que é 4 mais ou menos 3.900 nadando, 180 pedalando e 42 correndo. No dia 8 de dezembro de 2024, eu gerei essa imagem. Top. Beleza? Aqui, ó. Veja aqui em Aí cima agora a data. Certo, 8 de dezembro, 24. No dia 31 de maio deste ano, há 20 dias atrás, 30 dias atrás, mais ou menos, eu fiz o full. Isso chama-se neurociência. Ao contrário de você, que você cria a imagem, eu faço isso na anotação. Na minha agenda Você lá, anota. eu anoto lá e digo o que é que eu quero comprar. Por exemplo, agora recente eu comprei um carro e era o Você meu tinha sonho. anotado o que Eu era tinha o que você anotado. queria. E aí eu tava viajando, tava na China e quem recebeu foi meu filho. E aí ele disse, pai, posso pegar o... Posso dar uma volta? disse, recebo o carro e tal, aí ele, graças a Deus, meus meninos, eles não são muito, como é que se diz, amostrados, entendeu? Não tem essa de, meu pai tem isso, eu vou pegar e vou andar e tal. Não, o que é dele, ele disse, o que é meu, o que é seu, não faço. Rapaz, pega o carro e vai dar uma volta. Vai jantar com a esposa. Não, pai, que tem que tirar o cabaço, né, do carro, é o senhor, tal. E aí, quando eu cheguei de viagem, aí ele foi me apresentar o carro, né, porque quem recebeu todos os comandos foi ele, aí ele foi me apresentar o carro. E aí, quando você realiza, porque você se emocionou aí, eu acho isso bacana, e aí me remeteu esse sentimento moto. que eu tive ele me apresentando o carro e mostrando qual era o detalhe e a beleza dos detalhes do carro, né? Que eu imaginava que tinha, mas eu nunca tinha andado no carro. E aí ele foi me contar a história e tal, e aí a gente andou até o final da Sarney e voltou. E eu fui chorando de lá e voltando de tanta. Porque é um. Você imagina um cara que veio. Meus pais nunca teve casa, né? Morou em vila. Né? E hoje, para o que a gente tem hoje, a gente é, vamos dizer, milionário, né? Mas morar em vila, comer resto de comida no Ceasa, pegar carrego, tomar conta de carro, né? E aí lavar banheiro de farmácia, lavar banheiro de distribuidora. E depois você ir galgando todos esses passos e chegar onde chegou. E o que
estava projetado para mim comprar, e foi quando eu disse a ele, pai, tá chorando de alegria, e eu disse, "Tristeza." Não, de emoção, porque é um sonho que eu sempre digo que meus sonhos eu sempre realizo. Aí ele, mas tem mais um aí que o senhor não realizou ainda. Eu disse, mas me aguarde. Esse aí tá mais próximo do que do que você espera. Ele é mesmo, pai, isso é. Então, assim, são coisas que você trabalha, né? E quando, eu digo sempre, quando você faz a lei né, que a gente chama a lei do retorno, né? Quando você faz o bem, você recebe o bem, você trabalha sempre para ajudar as pessoas, isso vem em manada para cima de você. Quando menos espera, você diz, por que aconteceu isso? Tá acontecendo tanta coisa boa com você. Porque o Deus, ele é maravilhoso, né? Ele faz, o que você faz o bem, recebe o bem. Então, esse sonho aí, que você falando disso aí, eu tenho todos eles anotados aqui. Aí eu disse, o próximo agora eu não vou anotar agora não, porque ainda é longe, mas Ótimo. mas Isso aí tem que fazer um quadro. quando eu realizar esse, que ele disse que, rapaz, é verdade, vai ser. E quando eu realizar esse sonho, aí eu digo, vai ter o outro. Aí quando tiver o outro, aí O próximo. esse vai. Valeu, Ricardinho. Episodião? Esse é rock and roll, hein? Sensacional. Temos um adicional ao episódio. Acredito que agora Pimentel consegue coordenar o próximo passo. Então, eu Ah! quero fazer, que massa. quero fazer o mechanzinho aqui da Farmácia Zé do Bairro. A gente trouxe uma lembrancinha aqui para você, Bruno, para o Ricardo também, aonde esses brindes aqui é o que a gente usa com o nosso mascote Zé do Bairro. Não sei se você Sim, vê eu vejo tudo. Eu quero que na próxima corrida Eu você vejo também tudo. anota aí para a gente mandar a cortesia para eles ir correr com a gente. Nessa viagem, eu até no dia da corrida, eu até prorroguei minha viagem, que a gente tá indo para a Alemanha. E aí eu disse, não, primeiro eu vou para a corrida, depois aí eu vou sair de lá, vou direto para o aeroporto, né? Mas a corrida será dia 10 de outubro. 10 de outubro. 10 de outubro. 10 de outubro, bota na sua agenda aí para você ir. Botadíssimo. E correr conosco lá, ver como é a nossa. Gente que só peste, né? O ano passado nós colocamos 6 mil pessoas, a nossa projeção esse ano vai botar 8 mil pessoas dentro do. Rapaz, tá difícil aqui esse negócio. Viu? Que ajuda? Não, aqui é jeito. Mas consegui aqui. E aqui eu trouxe para vocês um boné do Grupo Pimentel com a Farmácia do Bairro. E eu uso essa frase feliz no simples, né? Essa frase feliz no simples você tá curtindo com a família, tá no seu sofá, tá passeando, sem soberba. Então essa é a... Que é o que importa, né, meu amigo? Importa aí. Então, feliz no simples, tem que estar feliz aí. E eu criei essa frase aí você quando estiver usando, você lembre de você estar usando. Copozinho aí da Zé do Bairro. A gente tá distribuindo agora no forró, né? No São Sim. João aí, estamos distribuindo. Chaveirinho pra você. Já tem neto, não? Não, shit, Não, porra, né? neto. Meu filho tô novo, eu porra. tenho um filho de 24 anos, Sou pô. novinho, porra. É? É. Canecazinha aqui da distribuidora pra você também. DPA e Promed pra você Que massa, velho. lembrar dela. Isso é foda. Botar aqui um relógio, porque você tem o seu relógio digital aqui. Um relógio para você botar lá Que na sua massa. cozinha. Show de bola. Isso é Show de bola. uma lembrancinha Meu aí. amigo, Uma lembrancinha aí. que aula, viu? Muito obrigado. Show de bola Deus aí. te abençoe. Estamos juntos. Amém, meu. Obrigado. Tamo junto. Ricardinho, valeu. Turma, mais um super episódio, muitos ensinamentos. Que aula! Que aula, que aula, que aula, que aula, que aula. Episódios assim me deixam muito feliz. Esse é o propósito do Foguete Sem Ré, por isso que estamos aqui. Empreender é muito difícil nesse país. É para quem tem coragem, é para quem tem cunhão, para quem tem sangue quente, para quem tem força. E o Foguete Sem Ré traz essas pessoas para cá, esses empreendedores e essas empreendedoras, para te inspirar com um recado simples. Continue.
É isso. Valeu.